No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Uma boa semana para você, dia 6 de outubro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe você de maneira rica e abundante. Muito bom ter a sua companhia, ter a sua amizade aqui todos os dias conosco. Isso é bom demais, isso é bom demais. A palavra de Deus, ela fala no livro de Atos. Novamente eu quero falar sobre Atos. Atos capítulo 2, verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essa era a mensagem de Pedro. Pedro, quando pregou o batismo nas águas em nome de Jesus, ele dá uma palavra aqui, e com muitas outras palavras, verso 40 de Atos 2, com muitas outras palavras, os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O batismo em nome de Jesus Cristo é para a remissão dos pecados e para salvar você, amigo ouvinte, desta geração perversa. Sem o batismo em nome de Jesus Cristo, você tem sérios problemas nesta geração perversa. Eu que estou falando isso? Não. A Bíblia, a única maneira de se salvar desta geração perversa é o batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. O próprio Pedro, isso ele fala em Atos 2. O próprio Pedro, ele fala, falando de batismo na carta universal, para o mundo inteiro. 1 Pedro 3,18 em diante, ele diz: assim como Noé foi salvo com a sua família, 8 pessoas somente se salvaram da condenação, do juízo do dilúvio, por meio da água. Isto era uma figura do que é hoje o batismo, que agora também vos salva. Leia, abra o entendimento, não resista a isto. Na sexta-feira passada, eu falava das enciclopédias do mundo inteiro, das principais enciclopédias do mundo. Elas confirmam que o que Pedro está dizendo está certíssimo. Tony, o que é uma enciclopédia? Lembra antigamente que havia uns vendedores? Eu já estou caminhando para os 50 anos, se Deus permitir, falta pouquinho, mais 2 anos eu chego aos 50. Eu fiz quarta-feira passada 48, mas veja bem, eu me lembro que os vendedores iam de porta em porta, quando eu era criança, vendendo enciclopédia. Por quê? Porque não tínhamos internet na minha época de criança, não havia internet. Então, como que... primeiro, deixa eu dizer o que é uma enciclopédia, para você que não sabe. Era um conjunto de livros. Tinha enciclopédia que vinha com 10 livros, tinha enciclopédia que vinha com 5, tinha aqueles que tinham mais dinheiro, os ricos, né? Tinha uma estante inteira do livro, tudo da mesma cor, mesma capa, só que vinha escrito volume 1, volume 2, volume 2, né? Então, o que é uma enciclopédia? Bota no Google aí. Uma enciclopédia é uma obra de referência que reúne e organiza o conhecimento sobre um ou mais assuntos, de forma geral ou especificada, com o objetivo de descrever o estado do ser humano. Pode ser um conjunto de livros, fascículos ou disponível em formato digital, agora, né? Com CD-ROM, internet, como, por exemplo, a Wikipédia é uma enciclopédia.
é um dos exemplos mais completos de enciclopédia colaborativa. Cada um vai lá, escreve, traz essa informação, bota lá na Wikipédia, né? Ou Wikipédia, as pessoas chamam de Wikipédia. Então, era uma obra de referência que organiza os conhecimentos da humanidade toda. Então, ela não é um livro assim, ela fala pode ter um volume que fala de religião, pode ter um volume que fala de ciência, mas ela traz fatos. É ciência. Resumindo, no dicionário, vamos para o dicionário. Dicionário Oxford de linguagens. Olha o que diz. Primeira definição: obra que reúne todos os conhecimentos humanos ou apenas um domínio deles. Eu citava, dentre as enciclopédias na semana passada, eu citei algumas. As que eu citei, Enciclopédia Católica, Enciclopédia Ratzinger de religião, Enciclopédia da religião, tem também voltada só para a religião, tem a nova Enciclopédia Internacional, que reúne sobre todos os assuntos, tem o Dicionário Bíblico Ratzinger, já é bíblico, voltado para a religião, dentre as enciclopédias, uma que não é religião, por isso que eu gosto dela, que ela não aborda só tema de religião. Essas outras também não, ela apenas o volume 2, por exemplo, da Ratzinger, fala de religião. A Católica, a Enciclopédia Católica, que é um documento mais amplo, que reúne todos os conhecimentos de religião, da religião católica, ela reconhece que o batismo foi adulterado. A própria Enciclopédia da Igreja Católica, volume 2, o nome da enciclopédia é Enciclopédia Católica, anota aí, Enciclopédia Católica, vai no volume 2, vai na página 263, que diz: aqui os autores reconhecem que a fórmula batismal foi adulterada por sua igreja. Ponto. Mas vamos para a britânica. A britânica, ela reúne conhecimentos gerais de toda a humanidade. Os principais fatos estão lá. Na edição 11, no volume 3, nas páginas 365 em diante, eu tenho essa enciclopédia. Eu tenho a enciclopédia britânica completa, o volume 11 completo, a edição, ou melhor, o volume 3 dessa enciclopédia, pra você ter uma ideia, só o volume 3 são mais de 1 giga. Eu tenho essa enciclopédia em inglês original mesmo ali, como está escrito. Volume 11 tem mais de 1 giga, acho que mais de 11 mil páginas, para você ver que é muita coisa. Então ela dedica umas 10 páginas ou mais para falar do batismo. O batismo foi alterado do nome de Jesus para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, no 2º século da nossa história. O que diz nessas páginas? Eu vou ler aqui para você que está acompanhando. Eu faço questão que você que acompanha pela rádio saber dessas informações. Anote todas as informações. Esse cara está falando... Anote tudo e pesquise. Então, o que diz na íntegra? Qual foi o problema que aconteceu aí? Por que a igreja, Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja não? O que aconteceu? O que teria acontecido lá atrás? A Enciclopédia Britânica vai lá atrás, vai lá para o 2º, 3º século, para explicar o que houve. Ela explica. Então vamos lá. Página 365. A fórmula batismal trinitária e a imersão tríplice não foram usadas uniformemente desde o início, nem sempre andaram juntas. Você está ouvindo aí? Traduzido direto do Google, dessa página direto do Google. Tradução de Google. O ensinamento apostólico, de fato, prescreve o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ela vai dizer de Mateus 28, 19. Mas, na próxima página... aí lá, o texto lá, fala daqueles que foram batizados em nome do Senhor, a fórmula normal do Novo Testamento. Aí segue falando, no século III, o batismo em nome de Jesus Cristo ainda era tão difundido que o Papa Estevão, em oposição a Cipriano de Cartago, o declarou válido. O Papa Estevão teve que declarar que o batismo em nome de Jesus Cristo era muito forte. Na época, a igreja primitiva batizava os cristãos. Então ele declarou válido. E quando foi isso? No século III. Continua aqui a enciclopédia britânica. Do Papa Zacarias
aprendemos que os missionários celtas, o que acontecia? O que houve lá com os missionários celtas? Ao batizar, o Papa Zacarias percebeu, outro Papa depois, de Estevão, ele percebeu que os celtas, ao batizar, omitiam uma ou mais pessoas da Trindade. E esta foi, preste bem atenção nisso, a enciclopédia diz, e esta foi uma das razões pelas quais a Igreja de Roma anatematizou eles. A Igreja de Roma amaldiçoou aos celtas porque ele omitia as outras pessoas da Trindade. Ou seja, os celtas batizavam em nome de Jesus, os missionários, e por isso o Papa Zacarias anatematizou eles, ou seja, tornou eles malditos porque eles esqueceram de falar o nome das outras duas pessoas. Amaldiçoou porque batizavam em nome de Jesus, porque Pedro, então amaldiçoou Pedro também. E aí, continua aqui, eu não parei não, continua. O Papa Nicolau, no entanto, Papa Nicolau viveu entre 858 e 867, já lá para o século IX praticamente, no anúncio Responsa Consula Eugarorum, permitiu que o batismo fosse válido tanto em nomine Christi, está em latim, né? Tanto no nome de Cristo, como nos Atos, como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que Fernando Grali, no primeiro debate que eu participei com ele, pastor Fernando Grali, na RIT TV, ele dizia assim, no início corria 2 batismos, tanto faz batizar em nome de Jesus Cristo, como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse isso para mim, baseado nesta informação aqui. Então o Papa Nicolau, já no século, quase no ano 900, antes do ano 1000, lá um pouco mais para frente, 6 séculos depois, falou assim, não, tanto faz, os 2 batismos são válidos. Isso depois de Nicéia, depois de tudo. Ou não é que o Papa Nicolau vai e fala assim, não, vamos arrumar problema com isso. Deixa quem quiser batizar em nome de Jesus e pode deixar em paz também quem quiser batizar em nome do Pai e do Espírito Santo, porque os 2 batismos são válidos. São válidos porque, Tony, e aí eu falo para os trinitários, porque os 2 textos estão na Bíblia, tanto Mateus 28:19 como Atos 2:38. Embora as enciclopédias que eu citei semana passada, veja o áudio de sexta-feira, veja aí a enciclopédia, você vai ver que não existe nos originais, que a Igreja de Atos não batizava em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então a gente traz aqui todos os dias estudos, sempre, né? De vez em quando a gente fala de batismo. Quando nós falamos de batismo, nós mostramos, olha, a Bíblia fala que o batismo é em nome de Jesus, tá? A gente vai citando, tá na Bíblia. Mas mesmo assim, tem os teólogos que vêm para cima de mim nos debates com toda a fúria, e lá a gente não tem o tempo de fazer o que está fazendo aqui, porque a gente é interrompido. A gente tá ali num outro clima, né? Você tem que considerar a questão espiritual, você tem que considerar a questão que é um confronto de ideias, mas não deixa de ser um confronto, um debate, um embate. E aí ficamos assim, trazendo mais informações para você agora mergulhar no conhecimento. Esse trecho da Enciclopédia Britânica eu tenho o texto original e essa tradução que eu fiz aqui do próprio Google Tradutor, né, que muda uma palavra ou outra, não sei se ainda está fiel ali, mas com a IA as traduções estão bem mais fidedignas hoje, né, as traduções estão mais fiéis, menos erros de tradução da inteligência artificial. Então você só fica com o batismo trinitário por uma questão de tradição. Não, vou ficar aqui porque eu cresci assim, eu nasci assim, nasci dessa forma, minha mãe cria assim, meu pai cria assim, mas pelo menos a verdade chega até você, até a sua casa, até o seu lar, até o seu coração. Agora, daqui para diante, já não é mais responsabilidade do Tony de Souza e dos irmãos que me apoiam. A gente está com as mãos, como diz lá Ezequiel, lavadas, livres do sangue. Como atalaia nós falamos aqui a verdade. Agora, daqui por diante, aí já não é mais comigo, eu vou até onde Deus permite ir. Ele me leva
ele faz minha voz ecoar pelo Brasil inteiro. Não somente eu, claro, sem mínimo de arrogância. A questão não é arrogância, soberba, até porque eu não ganho nada com isso. Só Deus sabe a minha vida. Se eu pregasse outra coisa, eu estaria muito bem mesmo. Mas eu prefiro ser considerado lixo para a humanidade, para a liderança religiosa, mas ter a consciência de que o propósito pelo qual ele me chamou, como chamou os irmãos que pregam essa verdade, nós estamos cumprindo. Com dificuldade, com extrema luta, extrema batalha, lutas pessoais, lutas de toda ordem, mas para que esta verdade chegue até você. Uma boa semana, Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.